Fala, meus Toredas, sejam muito bem-vindos a essa aula. E hoje a aula está um pouquinho diferente, por quê? Porque a gente vai fazer essa aula e a gente vai postar no YouTube, tá bom, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, aqui agora a gente vai começar a trazer mais conteúdos para ajudar vocês, né, a terem mais resultados dentro do mercado financeiro. Tanto clientes nossos, né, que usam as nossas ferramentas aí, o nosso robô, ou o nosso indicador, o automatizador, quanto pessoas também que usam outras ferramentas, porque tudo que eu vou te ensinar aqui, né, serve para qualquer tipo de ferramenta, para que você possa aí ter um desempenho melhor dentro do mercado, ou até mesmo também mediante as suas operações manuais, o seu tipo de gestão, para que você se torne cada vez mais lucrativo, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, ok? Para dar uma força pra gente, porque aí dessa forma a gente consegue também impactar mais pessoas, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui, ele é um vídeo específico para o automatizador Ubu V8, tá? Que é uma ferramenta que a gente entrega junto com o nosso indicador, ok? Então o indicador ele te mostra a seta, você faz a entrada, né? E o automatizador você consegue automatizar algumas funções de tipo de gestão, entrada, trailing stop, break-even, take profit, stop loss, dá para fazer grid também, enfim. É como se fosse um robô, né? Só que nesse caso a gente faz ele tudo atrelado ao indicador, porque você já precisa ter a gestão validada, tá? Então, o que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar a maneira que eu faço para poder validar setups, né? Para que a gente possa sempre utilizar um setup mais confortável, de acordo com a nossa gestão e tudo mais, né? Então, o que acontece? Eu tô com uma conta demo aqui, tá? Esse teste aqui, galera, vocês vão fazer em conta demo, tá bom? Porque não dá para você ficar testando coisas em conta real, beleza? Então, a gente testa primeiro na conta demo, faz a validação e depois que estiver validado, aí sim a gente coloca a grana de verdade para rodar com a ferramenta ou com a estratégia que a gente vai rodar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Sempre teste as coisas em conta demo, tá? Por um tempo, aí depois que você se sentir mais confortável, você coloca ali já dinheiro na conta real para lucrar, beleza? Então vamos lá, galera, o que eu fiz aqui? Eu estou usando o automatizador, estou usando uma VPS, tá? Então, ou seja, ele fica instalado aqui, independente se eu estou com o computador ligado ou não, ele já fica instalado aqui em nuvem e sempre vai funcionar, né? Sem a funcionalidade do meu computador. Então eu prefiro pagar VPS, tá? Hoje uma VPS aí vai custar em torno aí de R$55 mais ou menos no parceiro que a gente utiliza, tá? Se você quer usar, é só chamar a gente lá no WhatsApp que a gente te manda o link. Então o que eu fiz? Eu instalei aqui o automatizador, galera, numa conta demo, tá? E eu coloquei esse automatizador em alguns ativos com algumas funções para rodar, né? Com trailing stop e tudo mais, eu vou mostrar aqui para vocês. Só que o que acontece? A gente precisa fazer uma avaliação de estatística, é o que eu sempre falo para vocês, né, cara? Nenhum ativo, com exceção do ouro, tá? Ele vai se comportar de forma padrão por muito tempo. O ouro, em questão de anos, né, pelas estatísticas que eu fiz, pelas análises que eu fiz, ele tem um comportamento similar ao longo do tempo, tá? O ouro ele só fica com um comportamento diferente quando existe algo na macroeconomia. Por exemplo, agora, hoje, no vídeo que eu estou gravando, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando por uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, tá? Então isso faz com que afete, né, o ouro, porque ele se torna uma moeda de emergência, uma moeda de reserva, tá? Para os investidores. Então, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia, Covid, esses movimentos econômicos que mexem, né, que colapsa a economia, ele sim vai mexer no ouro. Mas fora isso, o ouro ele tende sempre a ter um comportamento semelhante, né? E isso faz com que a gente tenha já um parâmetro mais adequado para rodar, tá bom? Mas obviamente isso não te invalida a possibilidade de testar sempre ao longo do tempo para você sempre ir otimizando e melhorando. Então, como que você vai otimizar? Tendo estatísticas e tendo números, tá? Então, é aí que eu vejo que a maioria de vocês ficam perdidos. Vocês não têm uma estatística de assertividade, né? Vocês não têm uma estatística de gestão. Então, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo para poder facilitar ainda mais os seus resultados, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço, galera, é começar a anotar as informações que eu estou colocando aqui no automatizador. Por quê? Porque como que eu vou lembrar depois quais foram as configurações, as alterações que eu fiz ao longo do tempo, se eu não anotei, né? Então eu, Rodrigo, eu gosto de usar o Trello. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui é a mesma conta que estava lá dentro da VPS, tá? Mas eu deixo ela no computador aqui também só para ir acompanhando, né? Para não ficar entrando na VPS toda hora. Então vamos lá, ó, só para você entender. Eu uso um programinha aqui que é chamado Trello, né? Você pode usar um bloco de notas, pode usar o seu próprio caderno, você pode usar o que for, é só para você anotar, tá? Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui as informações, ó, o ID da conta, né? E eu coloquei que esse teste foi iniciado no dia 14/4, tá? E eu coloquei aqui algumas funções que eu inseri lá dentro do automatizador, né? Aí, obviamente, se você está usando um outro sistema,
Você tem que ir anotando as funções que tem nesse outro sistema, tá? Aqui eu vou exemplificar com o meu sistema, que é o automatizador que tanto eu quanto os nossos clientes utilizam, beleza? Então vamos lá, eu coloquei o teste aqui, o início dele foi no dia 14, para quê? Para que eu possa puxar o relatório, né, de performance depois. Então, o horário de início dos trades, ele começa às 4 horas e termina às 3, então, ou seja, eu limitei o horário de operações do automatizador. Por quê? Porque nesse horário é o horário que tem um pouquinho mais de liquidez, né? Então eu não deixei ele rodando 24 horas. Esse foi o primeiro ajuste que eu fiz, tá? Então ele só roda dentro desse horário aqui, beleza? Todos os ativos eles rodam simultâneos, ou seja, lá dentro do automatizador tem aquela função de máximo de pares em aberto, deixa em 0, né? Desativo aquela função e deixo ele abrir as ordens à vontade, tá? O stop loss eu utilizo a função de último fundo ou último topo, né? Então ele vai pegar lá, vamos supor, abrir uma ordem de venda, ele vai pegar o último topo e colocar o stop acima da resistência. E vice-versa, se for uma ordem de compra, ele vai pegar o último fundo e colocar uma ordem, o stop loss abaixo do suporte, tá? Os ativos foram esses daqui, ó, ouro, Bitcoin, Euro USD, GBP USD, USDJPY e o S30 Cash, que é o Dow Jones, tá? E aí, eu tentei seguir mais ou menos um raciocínio igual, tá? Para todos os ativos, com as suas peculiaridades, obviamente. Então, por exemplo, eu peguei como base o ouro, tá? O ouro, geralmente, eu coloco, quando eu operava manual, né, eu já tinha essa estatística, eu colocava, vamos supor, o ouro deu um sinal de venda, eu sempre colocava 250 pontos acima da última resistência, tá? Então eu já tinha mais ou menos esse parâmetro definido no ouro, ok? E o que eu fiz? Eu transpus isso, né, para os outros ativos, tá? Eu já vou te mostrar como que eu fiz isso. Então, no ouro, ó, no SDJPY, no GBP, no EURUSD, eu mantive 250 pontos de stop loss, tá? E o alvo era 1.500 pontos de take, um trailing stop de 500 pontos e um distanciamento de trailing stop de 150, tá? Isso para todos os ativos, tá? Que não fosse aqui o Bitcoin ou o S30. O S30, ele tem uma casa decimal a mais. Se você observar lá, a gente calcula, por exemplo, 250 pontos no ouro, no índice vai ser 2.500 pontos. Então a gente aumenta uma casa decimal. O que eu fiz? Eu só aumentei uma casa decimal. Então ficou stop loss de 2.500, um alvo de 15.000 pontos, um trailing stop aqui de 5.000 e a distância do trailing stop de 1.500, tá? E o Bitcoin são duas casas decimais a mais. Então ficou o stop loss de 25.000 pontos, né? Considerando aqui o último fundo, o último topo. O take de 150 mil e enfim, assim sucessivamente, tá? Então o que eu fiz? Eu anotei essas informações para que eu tivesse, né, os números quando eu fosse ali fazer as otimizações, tá? E o que acontece? O Bitcoin eu tinha colocado errado, eu tinha colocado 250 pontos apenas de stop loss, né? Eu digitei errado ali na hora, e aí no dia 24/4 eu ajustei. Então tá vendo que eu anoto tudo? Tá? Mas mesmo assim, ó, somando tudo, eu ainda estava com 246 dólares de lucro, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Aí o que eu fiz, galera? Antes de anotar isso daqui, ó, aí eu fui lá no Excel, né, do Google, ok? A minha câmera está na frente aqui, mas deixa eu tentar ajustar para você não... Espera um pouquinho. Deixa eu tentar ajustar aqui, para não ficar na frente das informações, ó. O que eu fiz, galera? Eu peguei o filtro do dia 14/4 até o dia 24/4, que foi quando eu fiz essa avaliação, tá? Eu vim aqui no MetaTrader, galera, não sei se vocês sabem, ó, mas quando você puxa um histórico aqui, vou puxar aqui, ó, por exemplo, dia 14, né? Você consegue separar por ativo, tá? Para ficar mais fácil. Se você clicar aqui em cima de ativo, ó, tá vendo? Que tem a palavra ativo, você vai organizar as operações por ativo, tá vendo? Então ficou Bitcoin, tudo com Bitcoin, euro-dólar com euro-dólar, GBP USD com GBP USD e assim sucessivamente. Então fica mais fácil para você fazer isso que eu vou te falar agora. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma planilha do Excel e, como eu falei, você pode fazer no Excel, você pode fazer num bloco de notas, você pode fazer num caderno, anotando à mão, fica a teu critério. Mas eu peguei, por exemplo, todas as entradas do Bitcoin e anotei. Ó, menos 6,87, menos 47, menos 54, fui anotando tudo com o Bitcoin, tá? Depois eu fiz isso com o euro-dólar. Cara, é trabalho, beleza, pessoal? Isso aqui leva pelo menos umas 2 horas pra gente fazer, porque é muita coisinha. Mas é necessário para que você realmente tenha resultado. Você quer ter resultado? Então precisa trabalhar, né? Você precisa ter os números, precisa ter estatística. Trader é estatística de assertividade. Só isso que você precisa para ser lucrativo, tá? Então vamos lá, GBP USD, anotei tudo e tal. Para quê? Para que eu tivesse os números de qual ativo está performando melhor e qual ativo está performando pior, beleza? E aí a gente chegou nos números, só para você ter ideia, vamos lá. Bitcoin, eu tive um lucro de 246 dólares.
Esse aqui foi o euro-dólar, tive um prejuízo de 285. GBP-USD, tive um prejuízo de 411. O ouro, eu tive um lucro de 548. O Dow Jones, eu tive um lucro de 299. E o SDJPY, eu tive um lucro de 536, tá? O que acontece, galera? Se eu puxar o relatório aqui no contexto geral do dia 14 para cá, ó, você vai ver que eu tive um lucro de 1.105 dólares. Às vezes, olhando isso aqui, assim, cara, foi interessante nessa configuração. Às vezes o cara não faz ajuste nenhum, ele deixa rodando. Só que o que acontece? O que eu quero aqui? Eu quero otimizar as minhas operações. Se a gente olhar aqui agora na performance, né, puxando ativo por ativo, a gente vê que os ativos Forex, ó, o euro-dólar, o GBP-USD e o SDJPY, cara, foram horríveis. Tiveram prejuízo, todos eles, tá? Todos os ativos Forex tiveram prejuízo com a configuração que eu coloquei. Isso significa que o automatizador ou as entradas do indicador não funciona para esses ativos? Não. Significa que talvez a gestão, o horário que eu pus, né, o tamanho do trading stop, o tamanho do stop loss não foram adequados para esses ativos. Por isso que eu sempre falo para vocês, cada ativo tem a sua peculiaridade, beleza? Então, o que eu fiz a partir daí? Aí eu fui lá na minha VPS, né? Eu reajustei o Bitcoin, porque o Bitcoin estava errado, a informação aqui... Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos por partes aqui, né? Deixa eu ajustar minha câmera. Vou pôr minha câmera aqui para baixo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui foi ajustar o stop loss aqui do Bitcoin que estava errado, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha digitado errado. Então eu ajustei ele, beleza, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Às vezes até com 250 aqui de stop se performa melhor do que o que estava, né, errado, tipo assim, o correto, vamos dizer o certo, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Cara, eu desativei aqueles 3 ativos Forex e deixei só os ativos bons, que foram os ativos que me deram resultado, o Bitcoin, o S30 e o Gold. Tá? Deixei eles rodando. Então eu vou deixar ele rodar aqui agora mais uns 10, 15 dias, né? E vou fazer o quê? Uma nova estatística para ver se eles estão se mantendo consistentes, tá? Eles se mantendo consistentes, a gente consegue colocar já para testar talvez uma conta real com um lote baixinho e tudo mais. É lógico, um mês de operações, um mês de estatística para mim ainda é um parâmetro baixo, ok? Tipo assim, é pouco tempo para você testar. O Gold V8, galera, a gente passou 6 meses testando o Robo Gold V8. Por isso que ele é tão assertivo. Porque, cara, 6 meses de período, pegando várias situações de mercado, a gente já tem uma validação muito top. Então, antes de liberar para vocês o Gold V8, a gente testou o parâmetro atual por 6 meses, tá? Depois que a gente liberou para vocês, que foi em agosto do ano passado, ok? Então, o período ideal seria isso. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Cara, sempre vão fazendo testes. E esses testes você precisa sempre anotar, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tem uma outra conta. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Isso, essa aqui, ó. Essa aqui é uma conta que eu comecei a rodar há pouco tempo também. Tá rodando em todos esses ativos aqui, só que ele tá rodando com grid. O que eu fiz? Gerei uma configuração para cada um deles e tá rodando com grid. Depois de um tempo eu vou fazer o quê? A avaliação. Quais foram os melhores ativos, se dá para ajustar ali talvez o tamanho do pipstep e tudo mais. Então eu faço o que, galera? Eu anoto, deixo rodar, anoto e vou otimizando, que é o ponto mais importante, é você otimizar, tá? Você ir anotando aqui e verificar. Cara, se o euro-dólar aqui deu um resultado tão ruim comparado aos outros, cara, significa que o ativo não tem um comportamento adequado para esse tipo de gestão. Que se você for ver, em todos os ativos eu coloquei mais ou menos uma gestão parecida, né? Então, é isso, ok? Se você fizer isso daqui, eu garanto para você que ao longo do tempo você vai descobrindo novos setups, você vai sendo mais lucrativo, né? E aí, obviamente, galera, aqui a gente consegue também ter uma estatística de assertividade. Pô, cara, aqui, por exemplo, o ouro, ó. Se você observar, o ouro foi o melhor ativo, ó. Take, 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 stop. Certo? Então, ou seja, eu tive 4 takes e um stop. Aí eu tive take, 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 take e o stop. Ó, observa que o padrão se repetiu. Né? Eu tive aqui 4 operações lucrativas e um stop. Aí eu tive de novo 4 operações lucrativas e um stop. Isso não significa que eu não vá ter 2, 3, 4 stops seguidos. Pode ser que aconteça. Mas estatisticamente falando, nesse período aqui, olha como se comportou bem. Né? Aí aqui eu tive ó, take, 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 take. Aí eu tive um stop. Aí aqui ó, take, take, stop, take e stop. Tá vendo? Que aqui já teve um stop mais curtinho. Mas é algo totalmente atípico comparado à estatística maior que eu tenho. Então fica muito mais fácil de eu me tornar lucrativo. Eu posso talvez aumentar o tamanho do lote,
eu posso talvez fazer um plano de recuperação, ok? Igual a gente faz lá com o Gold V8 e por aí vai. Então você tendo esses números aqui, cara, visualmente falando, fica muito mais fácil de você tomar decisão, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de colocar o seu like aí, se inscrever no canal e comenta para mim qual que está sendo a sua dificuldade no mercado, para quê? Para que a gente possa trazer mais conteúdos para te ajudar a se tornar lucrativo dentro do mercado financeiro, fechou? Então é isso, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.